papel aí, seu caderno de anotação, fique ligado aqui, se desconecte de tudo ao seu redor. Nós cremos que esse tempo será um tempo de bênção. Curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Nós estamos crescendo com Jesus. Vamos orar para nós começarmos mais esse tempo. Senhor, nós te agradecemos e pedimos a sua bênção sobre a nossa vida. Continua nos ajudando a crescermos. Ó Pai, nós queremos ser cada vez mais semelhantes a Jesus. Abençoe esse tempo, a nossa vida e a nossa casa, em nome de Jesus. Amém. Lembrando a você que esse tempo não substitui a sua ida à igreja. E também eu vou ler aqui junto com você Mateus 16, 24. Já abra aí a nossa referência bíblica de hoje, a nossa base bíblica. Os outros textos eu vou falar, você dá um pause no vídeo, leia, depois solta e a gente continua. Mateus 16, 24 ao 27, a nossa base bíblica de hoje diz assim: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Olha só que texto poderoso. O nosso tema de hoje é tornando-se um discípulo de Cristo. Tornando-se um discípulo de Cristo. Deus nos chama para que a gente se torne, se transforme, se converta num discípulo. E não existe bênção maior do que ser um discípulo de Jesus. Também precisamos entender que ser um discípulo de Cristo é um grande desafio. Quando nós pensamos que Jesus escolheu 12 discípulos para o acompanharem e ajudá-lo a cumprir a sua tarefa, a sua missão aqui, no seu ministério aqui nessa terra, eles caminharam juntos por 3 anos, compartilhando experiências, lugares, fazendo bem a pessoas, curando, libertando pessoas oprimidas pelo diabo. Os discípulos faziam e estavam juntos com Jesus em tudo que ele fazia. Então eles mantiveram um relacionamento tão estreito com Jesus que, através do exemplo de Jesus, os discípulos adquiriram os mesmos costumes, o mesmo pensamento de Jesus, o mesmo coração de Jesus foi transmitido para os discípulos. Então, nesse convívio, Jesus foi passando para eles e transformando os seus discípulos em pessoas sábias, em pessoas santas, em pessoas obedientes, em pessoas apaixonadas por fazer a vontade do Pai. E nós vemos isso já lá no livro de Atos, depois que Jesus subiu aos céus, que os discípulos estavam também dispostos a morrer para fazer aquilo que Deus queria que eles fizessem. Por quê? Porque eles conviveram tão intimamente com Jesus que eles passaram a ser como Jesus. Discípulos literalmente fazendo igual ao seu mestre. Então, e nós também devemos seguir esses mesmos passos, esse mesmo caminho. Os passos de Jesus devem ser os nossos passos. Então nós precisamos hoje, e a partir de hoje, nos converter, nos tornar em um discípulo. Eu não posso ser somente um cristão, eu preciso ser um discípulo, imitar em tudo o meu mestre, imitar em tudo aquele que é o meu mestre. E dentro desse processo de transformação em discípulo, nós precisamos entender que existem 2 premissas, 2 ações de Deus na nossa vida. Primeiro, a transformação do nosso ser. Para nós nos tornarmos discípulos, o nosso ser, a essência do indivíduo, a essência de quem eu sou, o nosso caráter, a nossa personalidade, os nossos pensamentos, os nossos hábitos,
eles serão tratados por Deus. Eles serão trabalhados por Deus. E nós precisamos permitir que Deus trabalhe no nosso caráter, na nossa personalidade, nos nossos pensamentos, nos nossos hábitos. Nós não podemos ter uma mentalidade, não, esse é o meu jeito, eu nasci assim, não. Esse não é um pensamento de um discípulo. O discípulo, ele se permite ser moldado, tratado, transformado por Deus. O plano de Deus para um discípulo consiste em trabalhar na sua essência, mudar a sua essência, para que a gente não seja como nós éramos, mas para que nós possamos ser transformados em semelhantes a Jesus aqui nessa terra, em pessoas iguais a Jesus, literalmente como o nosso mestre. E quando nós olhamos para quem Jesus foi, para quem nós somos, vai nos dar uma sensação de incapacidade. É impossível ser um discípulo de Jesus. É impossível eu ser semelhante, eu andar nos passos de Jesus. É muito difícil sentir como ele sentiu, tratar como ele tratou as pessoas, andar como ele andou. É muito difícil. Mas por nós mesmos a gente não consegue, isso é uma verdade. Mas é o Espírito Santo agindo em mim, agindo em você, que a gente vai conseguir dia a dia, passo a passo, adquirir a imagem de Deus, andar nos passos de Jesus e sermos semelhantes a Ele. Então, antes que Deus nos peça para fazer algo, em primeiro lugar Ele vai trabalhar para que a gente passe a pensar da maneira que Ele pense, para que o nosso coração, a nossa mente seja a mente de Cristo. Leia, por favor, Lucas 22, do 24 ao 27. Leia também, por favor, Romanos 12, 2. Olha só. Primeiro Deus vai mudar o nosso pensamento. Primeiro Deus vai trabalhar na nossa forma, colocando o pensamento dele em nós, para que aí ele depois ele comece a trabalhar para que a gente faça algo. Porque fazer sem ser causa muitos problemas. Fazer para Deus sem ser semelhante a Deus é questão de tempo para gerar problema para mim, para minha família, para a igreja, para as pessoas à minha volta. Então eu preciso ser para depois fazer. E eu preciso lembrar que Jesus convocou pessoas comuns. Até alguns dos discípulos, se a gente puder falar assim, eram piores do que eu e você. O perfil deles de alguns deles não era muito admirável, não. O perfil deles, a personalidade, o caráter deles não era. Mateus, um cobrador de impostos, era considerado um traíra do seu povo, porque trabalhava para Roma, extorquindo o próprio povo. Pedro, alguém totalmente impulsivo. Tiago e João, a Bíblia vai dizer que eles eram filhos de Boanerges, filhos do trovão. Eram assim, homens que talvez nem pavio curto tinham, explodiam rápido. Mas agora, depois que o Espírito Santo age neles, João é conhecido como o discípulo do amor. Que transformação é essa? E depois que eles têm essa transformação do ser, que Jesus começa a mais intensamente colocar coisas para eles fazerem. Então, cada discípulo tinha a sua particularidade, e talvez tenha sido isso que motivou Jesus a chamá-los. Assim como eu e você, cada um de nós tem a nossa particularidade, a nossa personalidade, e Jesus não nos deixa como nós somos, Ele vai nos transformando. Mas é as nossas diferenças, ou são as nossas diferenças, que fazem o corpo ser completo, que fazem o corpo ter a capacidade de alcançar mais pessoas, porque eu sou diferente de você, você é diferente do outro, somos diferentes uns dos outros, e quando nos unimos, nos tornamos completos. A nossa unidade completa o corpo, no qual o cabeça é Jesus. Então, nós temos aí que entender que Jesus, ele sabe quem nós somos, melhor do que nós, e ainda assim ele chama você.
E ainda assim Ele me chama, e ainda assim Ele nos escolhe para sermos seus discípulos, sabendo na profundidade quem nós somos. Mas Ele trata o nosso caráter, Ele molda o nosso jeito, transforma os nossos hábitos, coloca o pensamento, o sentimento dele em nós, para nós nos tornarmos discípulos dele. E depois que Ele transforma o nosso ser, Ele começa a nos capacitar a fazer. Agora que nós temos o nosso ser, o nosso interior transformado, nós vamos sendo capacitados a fazer. Uma vez que Jesus intervém no nosso interior, Ele começa a enviar os discípulos dele a fazer boas ações, coisas que Ele tinha ensinado. Hoje Ele ensina para nós onde? Através da palavra, através das pregações, através dos ministérios, através dos treinamentos. Ele vai nos ensinando a fazer. Ele vai nos ensinando, Ele já tratou o nosso ser. Agora aqui na palavra Ele vai nos dando instruções, no treinamento, nos treinamentos que tem nos ministérios da sua igreja, Ele vai dando instruções, nas orientações dos nossos líderes, Ele vai nos ensinando para que a gente agora possa começar a fazer aquilo que Ele espera de nós. Então, Jesus falou, não se esqueçam de tudo que eu tenho ensinado. Na verdade, o Espírito Santo vai lembrar vocês toda a capacitação que eu ministrei a vocês. Então agora o nosso desafio é colocar em ação esses princípios do Evangelho que já foram nos passados. Já foi passado para você os princípios do Evangelho e agora eu e você precisamos nos envolver no serviço do Senhor. Isso é um privilégio, mas também imitar Jesus e o seu modelo, praticar o princípio da palavra, isso requer de nós uma grande responsabilidade. E essa responsabilidade ela é pessoal, não é transferível. Você precisa assumir essa responsabilidade. Eu preciso assumir essa responsabilidade. Nós, quando assumimos essa responsabilidade de imitar Jesus, de fazer o que Jesus fez, nós começamos a seguir os passos dele e a nos tornar discípulos de Jesus aqui nessa terra. Algumas formas muito básicas de nós praticarmos os princípios simples do Evangelho. O Evangelho é muito simples. Nós, às vezes, é que complicamos muito as coisas. E essa simplicidade do Evangelho tem princípios básicos para serem seguidos e praticados pelos discípulos. Dentre eles são visitar aqueles que estão enfermos ou fracos na fé, testemunhar de Cristo aos perdidos e guiar outros ao amor de Deus. Esse é o básico do Evangelho que todos nós podemos fazer. Não é necessário uma faculdade, um seminário para isso, não é necessário. Visitar alguém que está enfermo, visitar alguém que está fraco na fé, todos nós podemos fazer. Testemunhar de Cristo aos perdidos, todos nós podemos fazer. Guiar outros que estão chegando ao amor de Deus, todos nós podemos fazer. Esses são os princípios básicos do Evangelho. E é simples. Eu e você, como discípulos, podemos e devemos fazer isso. Agora, o chamado que Deus faz a todo discípulo é que Ele nos escolheu a diversos ministérios. Existem diversos ministérios para nós agirmos mais intensamente, nos capacitarmos mais profundamente. Leia, por favor, Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 11. Olha só o que está dizendo aí. Ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Esse é um chamado para aqueles que estão mais acima de nós. Apóstolos, pastores, evangelistas, mestres. Esses serão aqueles que estarão de frente a todas as ações do ministério que nós estamos envolvidos. Pode ser que talvez você não tenha um chamado pastoral, chamado missionário, evangelístico, mas todos nós temos um chamado para servir ao Senhor. Todos os santos, todos os filhos de Deus são chamados para um serviço na obra do Senhor. E agora leia, por favor, o versículo de número 12, também de Efésios 4.
olha só o que está dizendo esse texto. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos. E aí todos nós somos envolvidos. Todos nós nos envolvemos para aperfeiçoar os outros e edificar o corpo de Cristo. Talvez você não seja um pastor, mas você pode ser alguém usado por Deus para aperfeiçoar outro e edificar o corpo. Então todos nós somos um discípulo que precisa responder ao chamado na obra do ministério. Você precisa. Ninguém que serve a Deus deve ficar inerte, sem fazer nada. Por mais simples que seja. A Bíblia vai dizer que os discípulos, em Atos capítulo 6, eles estavam levantando pessoas para servir as mesas, porque tinha lá os órfãos, as viúvas que passavam necessidades e precisavam de pessoas cheias do Espírito Santo, de bom testemunho. Servir as mesas parece um trabalho tão simples, mas fazia toda a diferença. Como hoje, existem trabalhos que aparentemente são simples, mas se eles não forem executados, os outros trabalhos serão totalmente afetados. Então, eles não são tão simples assim, porque eles influenciam diretamente nos outros. Todos nós podemos e devemos servir em algo no ministério. Olha só, deixa eu mostrar para você a natureza deste chamado de discípulo que você é. Você é um discípulo, você precisa assumir essa identidade de discípulo de Cristo aqui nessa terra. Todo discípulo, eu e você, todos, a natureza desse discípulo, chamados para sermos luz nas trevas. Leia, por favor, Mateus capítulo 5, do versículo 14 ao 16. Leia também 2 Coríntios 5, 20. Deus nos chamou para sermos seus representantes aqui nessa terra. Você é um representante de Deus aqui nessa terra. Talvez, para muitas pessoas que estão à sua volta, você será a única Bíblia que eles vão ler. Quando eles olharem para mim, eles precisam ver a Bíblia. Quando eles olharem para você, eles precisam ver a Bíblia. Isso é ser luz nas trevas. Quando as pessoas olharem para nós, elas têm que ver Jesus, a Bíblia, a palavra, a pregação, nosso testemunho é a maior pregação que muitas pessoas vão ouvir. Uma outra natureza de todo discípulo, chamados a pregar o Evangelho. E anunciar o Evangelho não é só falar, mas é manifestar através das nossas atitudes a fé que vive no nosso coração. Nós precisamos mostrar através de atitudes, não é só sair falando, porque às vezes nem sempre aquilo que eu falo está de acordo com aquilo que eu faço. Isso não é um papel de um discípulo. O papel de um discípulo, aquilo que eu falo está totalmente de acordo com aquilo que eu faço. E o que eu faço está de acordo com aquilo que eu falo. Leia, por favor, Marcos 16, 15. Esse texto é uma ordem no imperativo. Você precisa ir. Eu e você precisamos pregar o Evangelho com as nossas palavras e também, principalmente, com as nossas atitudes. Uma outra natureza de todo discípulo. Nós somos chamados a fazer outros discípulos. Leia, por favor, Mateus 28, 19. Fazer outros discípulos é, com a nossa vida, preparar outros, ajudar outros a se tornarem semelhantes a Jesus. Todos nós somos chamados a isso. Isso não é um papel somente do pastor. Isso não é um papel somente da pastora, dos líderes. Não, todo cristão é chamado a fazer discípulos. Nós podemos ajudar alguém que está chegando. Eu cheguei ontem, tenho que ajudar alguém que está chegando hoje a caminhar para ser semelhante a Jesus. Uma outra natureza de todo discípulo, nós somos chamados a ensinar. Somos chamados a ensinar. Leia, por favor, Mateus 28, 20. E também 2 Timóteo 2, 2. Olha aí, uma das formas que nós podemos servir aos outros e sermos discípulos é a gente se tornar guia para essas pessoas. A nossa vida ensina. O ensino não é a gente sentar numa sala de aula e ficar falando teoria. Não, ensino é na prática.
A nossa vida ensina, a vida prática ensina muito mais do que teorias passadas. Então você e eu somos chamados a ensinar outros. Mas agora nós precisamos observar algo muito importante. Todo discípulo tem um perfil bíblico a ser seguido, um padrão bíblico. Eu quero que você leia esse perfil, esse padrão discípulo, lá em 1 Timóteo capítulo 3, do 8 ao 13. Leia, por favor. Olha só o que está dizendo aí. Características da sua vida interior. Todo discípulo é alguém honesto. Uma pessoa honesta é aquela que guarda e valoriza a verdade. Ela não é incoerente naquilo que ela faz do que aquilo que ela fala. Ela é coerente nas suas falas e nas suas ações. Então, nós não podemos ir contra princípios bíblicos e queremos pregar. Não, isso. Qualquer coisa que é contra a Bíblia, um discípulo de Cristo não pode fazer parte. Nós precisamos ser honestos. Uma segunda característica da sua vida, do perfil do discípulo, ele é sincero. Sinceridade, essa palavra ela tem uma raiz de sincera, porque antigamente as esculturas, quando elas rachavam, eram colocadas ceras sobre elas para poder tapar as rachaduras. E aí, quando isso era visto, ela estava tentando burlar algo. Então, quando não havia essa cera, era alguém sincero, sincera, que não tapava as rachaduras. Então, nós precisamos ser essa pessoa que não tenta maquiar para parecer. Alguém sincero é alguém totalmente transparente, sem hipocrisia. É alguém que não se maqueia para parecer outro na presença das pessoas. Não, o discípulo de Cristo, o perfil dele é alguém sincero. O outro, característica do perfil do discípulo, irrepreensível. O que é isso? É alguém que as suas atitudes fazem com que ninguém precise chamá-lo a atenção, ninguém precisa corrigi-lo por algo absurdo. Ele é o mesmo dentro da igreja, na sua casa e no seu trabalho. Ninguém precisa falar, mas você não é crente? É assim que você é crente? Em casa você é um, na igreja você é outro. Ninguém precisa falar isso com ele, porque ele é irrepreensível. Uma outra característica do perfil do discípulo, esposo de uma só mulher. O discípulo de Cristo, ele deve ser dado à moralidade. A sua vida sentimental deve ser ordenada e digna de ser imitada. Aqui, o texto vale para os dois lados, esposo de uma só mulher, mas também esposa de um só marido. Então, a pessoa casada deve respeitar o seu cônjuge, se guardar de toda a imoralidade, mas também eu como sou casado, eu não preciso. Não. O solteiro, o comportamento sentimental dele deve ser um padrão também que irrepreensível, que não precisa ser corrigido. Uma vida de santidade, estável emocionalmente, não pode ficar de conversa com um montão de gente, não pode ficar de namora um, namora outro, não pode, isso não pode existir num discípulo de Cristo. Ele deve ser honrado, o seu comportamento, quando ele namorar, deve ser um comportamento santo, um comportamento de um namoro digno de ser imitado, exemplar. Seu perfil de um discípulo de Cristo. Esse é um perfil. Uma outra característica do perfil do discípulo, não dado ao vinho. Nós não podemos aceitar um discípulo viciado. E aí, naquela época não tinha muitos dos vícios que hoje tem, pornografia, jogos. Aqui no caso está falando sobre vinho. Nós não podemos ser entregues às redes sociais, aos vícios desse tempo. Nós não podemos. Se porventura estivermos atados, aprisionados em algum vício, nós precisamos pedir ajuda. Já falamos sobre isso no nosso discipulado. Ninguém vai conseguir ser curado sozinho. Precisamos de ajuda. Então, quando ele é dado ao vinho ou algum vício, está violando
os preceitos de Deus para o cristão, quanto mais para um discípulo. Leia, por favor, 1 Coríntios 5:11. Leia também Gálatas 5:19 ao 21. Leia também Efésios 5:18. Olha só todas as orientações desses textos. Ali está as obras da carne, esse texto de Efésios. Não se embriague, não se entregue ao vício, mas se encha do Espírito Santo. É uma orientação e uma ação para o discípulo. Uma outra característica do perfil do discípulo, não cobiçoso. É muito perigoso um discípulo de Cristo, um discípulo de Jesus, ser alguém que deseja muito dinheiro. Porque a Bíblia vai dizer que o dinheiro, o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. O amor, não o dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por quê que eu não posso ser cobiçoso? Porque alguém que é cobiçoso está disposto a fazer qualquer coisa para ter dinheiro. Ele não se importa com a obra de Deus, ele não se importa com as outras pessoas no trabalho, ele quer subir os degraus para alcançar dinheiro. Então, não posso permitir que a cobiça tome conta do meu coração. A melhor forma de combater a cobiça é com generosidade e fidelidade ao Senhor. Seja fiel nos seus dízimos, seja generoso com ofertas, não só para a igreja, mas para pessoas. Oferte na vida de pessoas. Isso vai arrancar a cobiça e a avareza de dentro do seu coração. Nós precisamos ser intencionais com os pecados que tentam nos destruir. Eu sou muito cobiçoso. Eu quero alcançar uma vida próspera, de dinheiro, eu faço qualquer coisa para alcançar isso. Comece a ser generoso, a cobiça vai sair da sua vida. Então, nós precisamos ser alguém exemplar na nossa vida financeira como discípulos. E um discípulo, ele não pode ficar fazendo dívidas, ficar pedindo dinheiro emprestado para todo mundo na igreja, me empresta, eu estou apertado. Uma coisa é a gente passar por momentos de aperto e precisar de ajuda. Outra coisa é a gente se colocar em apertos e querer que os outros nos ajudem. Isso está errado. Eu preciso ser alguém que controla as minhas finanças. E se eu não consigo, eu preciso pedir ajuda. Alguém me ajuda a administrar, alguém me ensina a administrar as minhas finanças. Uma outra característica do perfil do discípulo, ele guarda a fé com uma consciência limpa. Então, nós somos luz diante das trevas, diante das pessoas. Então, todo discípulo de Jesus, ele precisa ser alguém exemplar. Então, nós precisamos ser esse discípulo. Nós precisamos honrar o pacto do casamento. Nós precisamos edificar as nossas famílias, valorizar os nossos filhos. Então, na igreja, nós precisamos amadurecer como discípulos. Um discípulo de Jesus, ele não pode ser de forma nenhuma alguém imaturo. Você precisa amadurecer na sua fé. Não podemos passar anos sendo crianças espirituais, brigando pelas mesmas coisas, lamentando pelas mesmas... Não, isso é coisa infantil demais. Um discípulo de Cristo é alguém maduro espiritualmente. Um discípulo de Cristo, perceba que os discípulos, em alguns momentos, eles ficavam brigando. Jesus, quem vai ser? Quem é o maior entre nós? Quem vai ser? Eu quero sentar ali à sua direita, à sua esquerda. Quem é o maior? Quem é o nosso líder? Uma ação totalmente infantil, totalmente imatura, mas eles não foram sempre assim. Eles amadureceram na fé. Eles amadureceram. Perceba que essa é uma atitude de criança mesmo, querer ser melhor do que o outro. Uma atitude de competitividade. Isso é uma questão totalmente imatura. Um discípulo de Jesus não pode ser alguém imaturo. E a maturidade, ela vem com a submissão a Deus, com a leitura da palavra e a disposição de um coração aberto a crescer. Assumindo responsabilidade, submetendo a Deus, lendo a palavra, a maturidade vai nos alcançar. Porque quando nós fazemos assim, nós estamos caminhando cada vez mais para nos tornarmos discípulos semelhantes a Jesus. O meu desafio para você é que você se esforce para crescer
e se tornar um discípulo semelhante a Cristo. Um verdadeiro discípulo trabalha constantemente para ser semelhante ao seu mestre. Ele trabalha, não precisa de ninguém falar, você precisa parecer com Jesus. Não, eu sou um discípulo, eu preciso me parecer com o meu mestre. Você precisa assumir essa responsabilidade. Você precisa, porque quanto mais discípulos nós tivermos, mais pessoas serão alcançadas para o reino de Deus. Se você for um discípulo, a sua família inteira vai ser alcançada por Jesus. E aí nós vamos poder dizer que nós estamos andando nos passos de Jesus aqui nessa terra. Curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Eu tenho certeza que nós já estamos nos tornando discípulos semelhantes a Jesus. A gente se encontra no próximo vídeo. Deus abençoe e até a próxima aula.